Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Amparo, professor de matemática. Sejam muito bem-vindos a essa videoaula. E a videoaula de hoje nós iremos discutir um tema muito importante. Mas antes de tudo, gostaria de falar uma frase com vocês, que diz bem assim, ó: com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. É uma frase bonita, né? Mas a minha não, é de Pitágoras. E é sobre ele que nós vamos estudar mais. Na verdade, sobre um de seu teorema, que é chamado o Teorema de Pitágoras. Mas, antes de falarmos um pouco sobre esse teorema, vamos entender quem era Pitágoras. Pitágoras de Samos nasceu na Grécia, ele era um filósofo e matemático. Ele teve muita contribuição para sua época e para as épocas posteriores. Tudo que sabemos sobre os Pitágoras só foi datado muitos séculos depois. Mesmo assim, ele é de grande importância para a atualidade. E o que nós vamos estudar hoje é sobre o Teorema de Pitágoras. Pitágoras diz assim, ó, que a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos equivale à área do quadrado construído sobre a hipotenusa. Ou poderíamos dizer o seguinte também, ó, que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Para entendermos um pouco mais sobre o Teorema de Pitágoras, devemos entender sobre o triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é um triângulo cujo uma de suas medidas equivalem a 90 graus. E os outros ângulos do triângulo, nesse caso aqui, alfa e beta, são menores que 90 graus. Ou seja, são ângulos agudos. Então, um triângulo retângulo é caracterizado por um ângulo de 90 graus, caracterizado como ângulo reto, e os outros ângulos menores que 90 graus. E tem uma especificidade maior. Um triângulo retângulo é caracterizado por alguns nomes de seus lados. Então, o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. E os outros dois são chamados de catetos. Nós vamos entender que em trigonometria esses catetos terão alguns sobrenomes, mas não vem ao caso agora. Então, quando nós falamos de Teorema de Pitágoras, nós vamos entender hipotenusa, o maior lado, e os catetos são os outros lados que são adjacentes ao ângulo de 90 graus. O Teorema de Pitágoras, podemos dizer o seguinte, ó, tem uma hipotenusa e os catetos, é caracterizado da seguinte forma: em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Começou a se familiarizar, não é? Então, vamos ver de uma forma muito mais fácil. Que diz assim, ó, o Teorema de Pitágoras. Lembra aquela segunda frasezinha que Pitágoras disse? Que fala assim, ó, que a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos equivalem à área do quadrado construído sobre a hipotenusa. Ou seja, nós temos um triângulo retângulo, onde aqui é a hipotenusa e o B e o C são os catetos. Então, o que é que ele fala? A soma das áreas dos quadrados. Então, se eu chamo esse quadrado de A, esse quadrado de B e esse quadrado de C, vale lembrar o seguinte, ó, que a área do quadrado, lembrando que o quadrado, todos os lados são iguais, eu sei que a área do quadrado é igual a L ao quadrado. Então, nesse caso aqui, se a hipotenusa tem lado A, a área vai ficar A ao quadrado. Se o cateto lado é B, a sua área B ao quadrado. E se o outro cateto lado é C, então ficará como? Isso, C ao quadrado. Então, vamos dizer que a fórmula de Pitágoras vai ser da seguinte forma: A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a soma das áreas dos quadrados constituídos sobre os catetos equivale à área do quadrado construído sobre a hipotenusa. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado.
Vamos ver um exemplo de que isso é real, isso é verdadeiro. Olha aí, ó. Então, existem algumas demonstrações para provar o teorema. E aqui está, ó. Então, eu tenho uma hipotenusa A e tenho os catetos B e C. E entendam que a soma dos catetos é igual a quê? A hipotenusa, o quadrado da hipotenusa. Isso é bem explícito. Então, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a quê? A soma dos catetos ao quadrado. Então, não esqueçam, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Hora do exercício. Vamos aplicar o que nós vimos agora sobre o teorema de Pitágoras, que é bem assim, ó. Sabendo que as medidas dos catetos são 2 metros e 3 metros, qual a medida da hipotenusa? Então, nós temos os catetos que um dos seus lados mede 3 e o outro lado mede 4, e ele quer saber quem é a hipotenusa, ou seja, o maior lado do triângulo retângulo. Vale lembrar que a nossa fórmula A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, é só substituir esses valores que nós vamos achar qual é a medida dessa hipotenusa. Então, A ao quadrado é igual, no lugar de B, fica 4 ao quadrado, e no lugar de C, 3 ao quadrado. Então, temos que A ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Não se esqueçam, 4 ao quadrado não é 4 vezes 2, e sim 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4, 16, mais 3 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado? 9. Então, A ao quadrado é igual a 16 mais 9 é igual a 25. Então, A ao quadrado é igual a 25, só que é o seguinte, eu tenho que tirar esse ao quadrado daqui, pois eu quero o valor que? De A. Então, vou transformar isso aqui em uma raiz, cortei aqui a raiz, então vai ficar A igual a raiz de 25. Quanto é a raiz de 25? 5. Então, A é igual a 5 metros, ou seja, o valor da hipotenusa equivale a 5 metros. Viu como é fácil? Espero que vocês tenham aprendido. Só que não acabou aí não. Viu uma parte muito interessante agora. Algumas curiosidades. Estão preparados? A primeira delas é o seguinte, ó. Pitágoras não criou o teorema de Pitágoras. Não criou. Não criou o teorema de Pitágoras. Os indícios são de que Pitágoras desenvolveu o teorema por volta de 500 antes da era cristã, era comum na verdade. Então, indianos, egípcios, babilônios já usavam essas triplas de números ou triplas numéricas. Como é que seria isso, Gabriel? Olha a figura aqui, ó. Seria mais ou menos isso. Você percebe alguns egípcios que eles utilizavam um sistema de triplas numéricas como um teorema de Pitágoras, um triângulo que tinha lados 5, 3 e 4. Repare que é um triângulo pitagórico. Então, eles sabiam que geravam um ângulo reto, então isso serviria para a quina de construção de pirâmides. Mas há um indício muito anterior ainda, que foi através do Plimpton 322, de 1800 a.C., que, através de escritas cuneiformes da Babilônia, descobriram sequências de 3 números em várias anotações, e isso é um grande indício de um sistema pitagórico, mas não com esse nome, porque Pitágoras nasceu bem depois. Então, fica a dica aí, ó. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. E estamos aqui com Gabriel Amparo. Muito obrigado. See you.